AudiQXpress Risco. Nós vamos falar agora do módulo do AudiQXpress que faz toda a gestão do risco da empresa e ele também faz a avaliação do risco de acordo com as metodologias que o usuário escolher. A solução traz aí uma metodologia financeira, né? Então você consegue executar um cálculo de VAR, por exemplo. Ela faz uma avaliação subjetiva também, né? Nessa avaliação ela não utiliza nenhum tipo de cálculo matemático, nenhuma equação. E você também consegue fazer uma avaliação do tipo padrão, que a gente chama da maioria das avaliações de risco, onde ela considera os critérios de impacto versus probabilidade. Tá? Então, quando você já tem ali montado no passo anterior, no seu core, a sua estrutura da sua empresa, né? Ou a sua estrutura organizacional, ou a sua cadeia de valor, ali dentro você pode inserir o risco. Tá? Então você insere o risco, seja dentro de um macroprocesso, de um processo, seja dentro de um departamento de recursos humanos, e aí você vai fazer o tratamento desse risco. Então você vai passar por uma parte de classificação desse risco, não é? Então ele vai ser, pelo menos, primeiro dentro da classificação inerente desse risco, quais são as características dele, não é? O objetivo da solução é propiciar ou permitir ali um cálculo que vai te dizer o quanto que esse risco te onera, qual que é o tamanho da sua exposição, e a partir dessa exposição você criar controles, não é? E aí também obter uma matriz do risco residual e a matriz, primeira matriz lá, a matriz do risco inerente também, não é? Então, a partir disso, você vai poder criar controles, você vai poder criar testes de controle, você vai poder criar planos de ação também, fazer registros das perdas, não é? Então você vai registrar as suas perdas sempre vinculado a alguma categoria, não é? Pode ser uma perda que veio de alguma área jurídica, regulatória, de compliance, pode ser alguma perda que veio da área de negócio ou da área de investimentos, mas você tem um registro de perdas e você consegue vinculá-lo com os riscos, não é? Como uma próxima etapa, ele vai montar a matriz de risco, ele vai te mostrar graficamente como é que os riscos estão, como é que eles se comportaram do ponto de vista inerente, né? Então, quer dizer, qual que é o valor desse seu risco antes de você começar a mitigá-lo, né? Depois disso, você vai poder criar os controles, né? Definir ali quais são as formas e os procedimentos de controle e a partir ali da efetividade que você espera em cada controle, fazer também uma classificação. Se ele é preventivo, se ele é detectivo, se esse controle ele tem uma característica manual, automática, se ele tem uma característica semiautomática, onde tem um pouco de ação humana e um pouco de ação automática programada dentro do seu sistema, não é? Você vai ter ideia do custo de implantação de cada controle e você vai planejar as ações, né? Quando é que vai ser executado, com que frequência que vão ser executados esses controles, não é? E a partir daí você vai ter a mitigação recorrente dos seus riscos. E ele vai gerar então uma outra matriz. É importante dizer que o sistema segue hierarquicamente a criação embaixo de uma área ou de um macroprocesso, você vai ter um ou mais riscos. Embaixo de cada processo você vai poder ter um ou mais controles. Embaixo de cada controle você poderá ter um ou mais testes de controle. Esses testes de controle vão falar se o controle está sendo eficiente, né? Se é um controle efetivo e se ele de fato está diminuindo a sua exposição ao risco. Na hora de efetuar o cálculo do seu risco, você vai poder também contar com os elementos da abordagem e dos critérios. Tudo isso é parametrizável. Então você vai poder definir lá. Dentro do primeiro elemento do macrofator ali das probabilidades, eu vou poder falar assim: quanto que esse risco me expõe do ponto de vista dos processos, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da estratégia e assim por diante. Cada um desses elementos que eu mencionei, por exemplo, são macrofatores, existem outros, né? E daí, saindo das probabilidades, eu vou para o impacto. Então, qual é o impacto financeiro deste risco? Qual é o impacto legal? Qual é o impacto
operacional, né? E então, a partir de cada tipo de impacto, existem alguns macrofatores de impacto também. O sistema efetua um cruzamento, gera um valor, um grau de probabilidade desse risco, um percentual desse risco acontecer, se efetivar, e daí ele vai dar toda essa numeração que é importante para você povoar uma matriz de risco e para você ter ideia ali então de que tipo de controle que você precisa criar, que você precisa implantar e dos testes que você precisa também conseguir fazer para garantir que aquele seu controle é efetivo. O módulo de riscos ele também proporciona uma série de gráficos e de dashboards de acompanhamento dos planos de ação, se os planos de ação foram atendidos no prazo ou não. Você consegue fazer um recurso de drill down e de drill up, ou seja, entra no detalhe mais específico do risco e sobe para um nível maior. Você consegue tirar matriz de uma área ou de um processo, macroprocesso, assim como você também consegue tirar um gráfico consolidado de todas as áreas de uma empresa. O módulo de gestão de risco é um dos módulos que tem um dos maiores componentes de inteligência de toda a solução, de todo o Audi Express. É muito utilizado e de grande valia em muitas empresas. Esse é o módulo de gestão de risco do Audi Express Enterprise.